Volta, como você ouviu aí, é o Clinicar Saúde, né? Um momento que a gente realiza aqui com os profissionais da Clinicar, que está ali na rua Cornélio Soares, né? No edifício Antônia Brandão, no centro aqui de Serra Talhada. E hoje é a vez da gente conversar com a doutora Juliana Campos, que é médica pediatra, neonatologista também, e que tem também um trabalho voltado para a questão do autismo, né? Voltado para a identificação, né? E ajudando mães a descobrirem realmente se seu filho tem algum sinal de que possa ter, né, o autismo. Estou recebendo ela aqui, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite para participar desse momento clinicar, para a gente falar um pouquinho desses sinais precoces. Eu acho que é muito importante a gente colocar o que realmente é sinal de fato de que a criança é autista ou não. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Tony, obrigada pelo convite, obrigada aos ouvintes da rádio por estarem escutando esse momento. E é de extrema importância, porque a gente tem vivenciado um número muito grande de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Não só autismo, né? A gente tem visto muita criança com TDAH, TOD, transtorno de ansiedade generalizada. A gente viu que a pandemia, ela acelerou o processo que a gente sabia que ia acontecer no decorrer do processo evolutivo, né? Porque antes a gente não sabia dar tanto sinal, tanto diagnóstico precoce, o diagnóstico antes, né? E hoje você vê que está nas mídias, muitas mães procurando, hoje os consultórios de psicóloga, fono, terapeuta, todos lotados, né? Porque as crianças, elas têm apresentado alguns comportamentos diferenciados, muitas vezes que se confundem com autismo, muitas vezes são crianças autistas, mas que os pais demoram a procurar o diagnóstico e o tratamento, na verdade. E o que a gente precisa é mostrar os sinais de alerta, é buscar ajuda, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? A criança autista, ela tem um espectro, ela não tem aquelas receitinhas de bolo, tem alguns critérios, mas é um espectro, são diversos comportamentos. Então, tem do grau mais leve ao grau moderado ao grau grave. E tem aquelas crianças que a gente consegue reabilitar, que a gente consegue inserir ela com comportamento normal, que ela consegue levar uma vida como a de qualquer outra criança. Mas aí a gente precisa fazer a intervenção e trabalhar com as terapias, trabalhar de acordo com a necessidade dela. Não é rotular, não é já ir atrás, dizer que é louco, não é. É uma criança que precisa de ajuda, que precisa aprender a se comportar de acordo com aquela faixa etária, que precisa aprender os movimentos e todo o neurodesenvolvimento compatível com aquela idade. E eu vejo que muita gente olha assim uma criança, doutora, aí já vai apontando, rapaz, acho que essa criança é autista. Mas, na verdade, para se fechar um diagnóstico desse, existe toda vamos dizer assim, uma conduta que é adotada pelos profissionais e que envolve vários, né, deles, né? Vamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar também para poder dar o diagnóstico, para chegar, mamãe, seu filho realmente está diagnosticado com autismo, existem né? escalas de avaliação, né? Que são aplicadas por os diversos profissionais. Por exemplo, a queixa da mãe, na maioria das vezes, é um atraso na fala. Minha criança tem 1 ano e 5 meses e ela não fala nada. Se ela não diz nenhuma palavra, eu preciso investigar. Mas não posso bater o martelo ali e dizer, olha, sua criança é autista porque ela não fala. Não. Que existem outros problemas relacionados à fala, né? Existe a apraxia da fala, existe dislexia, existem outros transtornos da fala não especificados. Então, a partir do momento que eu observo que meu filho tem alguma coisa estranha comparado com as outras crianças, eu preciso de ajuda para ir investigar. Então, geralmente, elas chegam com a queixa, ele não olha quando eu chamo, ele não responde ao chamado, ele não gosta de brincar com outras crianças, ele tem medo de gente. Quando a gente sai para algum lugar, ele chora, ele grita, ele tem distúrbio do sono, ele é uma criança que não dorme hora nenhuma, ela não dorme de dia, ela não dorme de noite, e assim, não é porque ela esteja assistindo TV que ela não dorme, não, ela não tem sono naturalmente, né? Então é uma criança que não fala, e como é que ela pede as coisas a você? Não, ela pega na minha mão e aponta, e uma criança que já tem idade para falar, então a gente precisa investigar. Nessas investigações existem escalas, existem movimentos que a gente faz para a gente
investigar se realmente a criança tem atraso na fala. Tem a história clínica também da gravidez e do parto, se não houve algum trauma de parto, se não for uma criança prematura extrema, que faltou oxigênio na hora daquele parto, se não ficou internado em UTI muito tempo, se não precisou de oxigênio por muito tempo, fototerapia, que é quando tem a bilirrubina alta. Então, tudo isso interfere. Além dos fatores genéticos. Geralmente a gente pergunta, tem alguém na família que tem? Pai, tio, avô, né? E descartar também as outras causas neurológicas, como epilepsia, algumas síndromes genéticas também, que elas têm autismo também na composição. Hoje a gente já tem critérios mais estabelecidos e ampliou-se o leque. Não é mais aquela coisa restrita. Então, por isso que a gente tem que pontuar e tem que ter alguns critérios realmente para fechar diagnóstico. E ter muito cuidado, né? Para que também as pessoas, todo mundo acha que é autismo, né? Por isso que não é algo que você chega aqui e é receita de bolo. Existe toda essa investigação que a doutora está colocando, né? Então, é muito importante colocar isso. Doutora, uma coisa interessante, nós temos hoje um recurso da área da medicina muito favorável para o diagnóstico do autismo. Antigamente, no passado, nós não tínhamos. E foram criados crianças e daqui a pouco um adulto foi diagnosticado. Eu conheço até alguns casos, aqui de Serra Talhada mesmo, que pessoas já adultas, né, foram já diagnosticadas. É isso mesmo, a medicina tem evoluído a cada dia para dar um melhor, vamos dizer assim, um melhor atendimento para essas pessoas, porque eu vejo que, como a doutora colocou inicialmente, uma pessoa autista não é uma pessoa que vai ficar à margem da sociedade. Ela é inserida, sim, no contexto social. E é isso que se busca hoje, né? Isso. Na verdade, a medicina tem avançado bastante. Tem se estudado muito. É um assunto muito em pauta. E a gente tem procurado buscar alternativas que não seja só remédio. Porque as pessoas acham assim, tem algum exame que vai me detectar o autismo? A senhora não vai pedir um exame da cabeça desse menino? Não. A gente pede um exame da cabeça do menino quando a gente desconfia de algum trauma, de alguma epilepsia, mas não existe aquele exame que me comprove 100% diagnóstico. É a história da receita de bolo, não tem isso. Né, tem alguns exames genéticos que ajudam? Tem. Tem o cariótipo, o CH-Ray, tem alguns exames que a gente faz quando a criança ela tem síndrome, quando tem história de síndrome, quando ela tem uma face diferenciada e quando ela tem outros sintomas associados. Então a gente já parte para a investigação desse lado. Porque algumas síndromes genéticas, ela também tem alguns sinais de autismo. Muitas vezes também o espectro não vem sozinho. A criança tem algumas comorbidades, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de oposição, desafio, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, não vai ser um exame de sangue que vai me dizer, olha, meu filho tem autismo porque esse exame deu positivo. Não. Ele pode ter uma clínica totalmente normal e ter ali no exame genético um genezinho lá, mas que não foi despertado. Exatamente. Né? É como também a história, sabe? Meu menino ficou autista porque ele assiste muita TV e celular. Não. Não existe esse autismo causado pela TV e o celular. Agora, o excesso de tela tem nos levado a um atraso no neurodesenvolvimento. A gente vê que os meninos assim que nascem já estão expostos a celular e televisão. Não dá tempo o menino aprender a sorrir, a fazer a reciprocidade social. Os pais deixaram de ensinar aos pais aquilo que a gente aprendeu com nossos pais. Você vê a mãe amamentando com o celular na mão, não está olhando para o menino. A criança aprende por imitação. Então, se ela não aprende a sorrir, se você não sorrir para ela, ela não vai sorrir. Exatamente. Se você não chama ela por o nome, ela não vai aprender que é o nome dela. O pai e a mãe é o exemplo maior. Exatamente. A gente precisa estimular de pequenininho. E quando é que eu vou desconfiar que essa criança realmente tem algum atraso? É aquela criança que chegou na idade dos 6, 7 meses, que não é prematura, tá, minha gente? Porque o prematuro, ele vai pela idade corrigida, a gente faz outros estímulos e outras avaliações, dependendo da idade de nascimento dessa criança. Agora, a criança de termo normal, ela chega com 6 meses. Ela não consegue ficar sentadinha sem apoio, ela não fixa esse pescoço, ela não olha, ela não sorri quando a gente sorri para ela. Então tem alguma coisa estranha. A gente precisa estimular e descobrir o que é de estranho que tem ali. Chegou com 1 ano e 5 meses, não andou,
Tem alguma coisa diferenciada? Ou então é aquela criança que só grita, ela não diz uma palavrinha com 1 ano e meio, ela não chama mamãe, ela não chama papai, não dá tchau, ela não canta parabéns, ela anda o tempo inteiro na ponta dos pés, ela tem foco por brinquedos estranhos, por exemplo, ele quer só uma colher. Ele não quer outro brinquedo, nada interessa. Ou então tem outras crianças brincando, ele não tem vontade de estar ali, ele fica sozinho no canto dele. Então tem alguma coisa estranha. É aquela criança que a mãe bota na creche e a professora chama, mãe, ele fica o tempo todinho sentado na cadeira, do jeito que eu coloco ele fica. Ou então ele fica escondido ali embaixo da mesa, ele não quer ir brincar, ele não quer correr com os outros, ele não quer subir nas coisas com os outros. Então eu preciso ir atrás. Buscar ajuda. Buscar ajuda. Doutora, existe também, eu estava vendo, para quem não sabe, e eu tô acompanhando isso justamente, o Moção, um humorista, né? Ele tem 2 filhos que são autistas. Eu lembro que é Lino e Lina, ele colocou o nome assim, né? É o que ele coloca lá na rede social. E a esposa dele tem um trabalho bem interessante, né? A gente até fez uma cópia aqui do Abrace, né? Abrace um Autista, né? Então a gente fez com a doutora Catarina, com o filhinho dela, né? E aí, o que é que acontece? Ele falou uma coisa que agora eu pergunto para a doutora. Eles só são autistas não verbais, ou seja, eles não falam, eles só o estímulo deles é pelo contato e pelas expressões, né? Existe isso também? Existe. Isso é um grau do autismo? Quando a criança já é não verbal, ela já é classificada como de moderada a grave. Ela nem é de estágio 1, ela já tem outra classificação. Entendi. Porque assim, pode falar, pode, mas na maioria das vezes é mais trabalhoso a gente ter êxito, mas com terapia a gente pode chegar essa criança a desenvolver algumas coisas. Isso é importante colocar. A doutora já trouxe aqui vários exemplos e de situações que podem chamar a sua atenção, você que está me ouvindo agora, ser pai, você mãe, para que você busque ajuda. Existe um padrão, vamos dizer assim, doutora, para, por exemplo, olha, se fizer isso e isso, tiver esse comportamento, se fizer isso, é um sinal para o autismo. Existe assim um padrão para se chegar a esse diagnóstico de comportamento, vamos dizer, chega muito no consultório da doutora um certo tipo de comportamento que depois, quando foi feito toda a análise, se chegou ao autismo. Existe um padrão para isso? Existe. A criança autista grave, a gente consegue reconhecer os dados dela até num primeiro momento. Ela é aquela criança que não fala de maneira nenhuma, ela apenas grita, às vezes tem uma agressividade bem exacerbada, batem a cabeça na parede, se automutilam, agridem as mães, geralmente as mãezinhas chegam com os bracinhos roxos, no pescoço, no cabelo, elas não têm noção do perigo, nem da força que elas colocam. É aquela criança que geralmente ela anda na ponta dos pés e não fala nada, que você chama, ela não vira para olhar, ela não lhe responde, ela não interage, chora bastante, com algum barulho, bota a mão na cabeça, com aquele movimento, que tá se sentindo incomodada. E a mãe diz, olha, eu não consigo sair, eu não consigo dar nada para ela só come pastoso, ela só come se for da cor branca, porque também tem a questão da seletividade alimentar, que a gente ainda não tocou no assunto, mas que também é um sintoma importante. E vale salientar que seletividade alimentar não é aquela criança que não come feijão e arroz, mas que come bolacha recheada, chocolate, pipoca. Isso não é seletividade alimentar, isso é erro alimentar. Seletividade alimentar é aquela criança que não suporta texturas. Ela só come pastoso ou líquido ou seco, é só farinha. A mãe chega só, olha, ele almoça farinha, ele janta farinha, ele toma café, cuscuz sem nada. Então assim, ela é seletiva, ela não tolera certas texturas, ela não consegue deglutir. Então tem essas crianças não verbais, que ela já chega que não fala, que anda sempre na ponta dos pés, que faz as estereotipias, faz gestos repetidos, ecolalia, às vezes até fala, mas a gente chama por um nome, por exemplo, Maria, ela fica Maria, 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 sabe? Então assim, já tem alguns critérios que a gente quando visualiza, quando é uma criança grave, muitas vezes a gente já dá diagnóstico ali, num primeiro momento. Entendi, então é interessante colocar isso. Tem algumas pessoas, né, colocando aqui perguntas, né? Tem uma dizendo aqui, que doutora desenrolada, viu? Parabéns pela entrevista, né? Deixa eu ver o nome aqui da ouvinte, é a Cristiana Keila. Cristiana, prazer revê-la aqui, viu? Nunca mais você tinha participado. Um abraço. Obrigada. Tem um ouvinte aqui, olha, fala sobre TDAH, né? Estão perguntando aqui. Tá
Tá, é isso, é exatamente, é sobre TDAH. TDAH não é só criança, mas também tem adultos também. Tem, né? E assim, é um transtorno também de neurodesenvolvimento, né? Que a gente a sigla quer dizer transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, é um transtorno que cursa ou com a hiperatividade, uma criança que não para, ou aquele adulto que não para hora nenhuma, que faz 10 coisas ao mesmo tempo e que no final não fez. Eu tenho um amigo que é desse jeito. É feito uma metralhadora. Isso. A desatenção. Geralmente é aquela criança que não consegue aprender na escola, que a professora chama a mãe, só mãe. Não consegue gravar. Eu mando, diga de 1 a 5. Ele se perde ali, ou então vá dar um recado. Não consegue, porque não grava, tem aquela falta de memória. E geralmente predomina as duas variantes juntas, ou seja, desatento e hiperativo, os dois juntos, tá? É aquela pessoa extremamente desatenta, mas que não para quieta 1 segundo, que faz 10 coisas ao mesmo tempo e que no final não consegue aprender, nem entender, nem gravar. Agora que também pode existir sozinho, só o componente de desatenção e só o componente da hiperatividade. Mas tudo vai também de uma avaliação. E pode também coexistir junto com o autismo. Às vezes eu tenho uma criança de um autismo leve que não foi diagnosticada por ser tão leve, o espectro, e que ela desenvolve um TDAH. E a partir do TDAH a gente descobre. Chega no autismo. Exatamente. Como também eu tenho aquela criança autista que eu descubro que ela é extremamente desatenta. Olha aí. Então, olha, interessante. Tem outro relato aqui da ouvinte, né? Ela diz o seguinte: boa tarde, Tony. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Juliana sobre uma dúvida que tenho sobre minha filha. Ela não gosta de lavar os cabelos. Toda vez que vou lavar, ela chora só em falar em lavar, né? Isso começou a acontecer desde os 3, 4 anos. Eu já tentei conversar, né? Porque ela não gosta. Ela falou que não gosta, que tem medo. E que não gosta do barulho da água, né? A ouvinte está dizendo. Ela também não aceita ser contrariada, né? E quando ela se irrita, fica tremendo, né? Com os lábios secos, enfim, então pode ser algum tipo de transtorno. Pode sim. Né? É bom investigar, né? É bom investigar, porque pode ser um transtorno de personalidade, um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, assim, pode ser algum dos transtornos de neurodesenvolvimento, sim. E criança, Tony, tem uma particularidade. A menina, ela mascara mais do que o menino. O menino, muitas vezes, tem um comportamento mais explosivo, a gente consegue dar diagnóstico primeiro do que a menina. O homem é meio danado, já deu. A menina, às vezes, a gente demora mais a dar diagnóstico. Muito bem, deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui. Olha, boa tarde, eu não quero que fale o meu nome, meu bebê tem 9 meses e ainda não engateia e veio sentar agora. 9 meses. Tá no prazo para sentar, viu, mãe? Agora então, tem que deixar no chão, para ficar firme. Nada de andar já, né? Nada de andar já, por favor. Lá em casa nunca teve, né? Porque a primeira coisa que a pediatra já dizia, só deixa a criança, que ela vai ganhar, né? O andar já, o andar já mascara muito, né? Mas 9 meses é a idade de sentar sem apoio nenhum e começar a fazer a posição de 4 apoios para querer engatinhar. Pronto, então tá no prazo, viu, mãe? Não fica apreensiva, não. Olha, boa tarde, amigo, que entrevista boa, né? Excelente, viu? Médica muito preparada. E também dando um show de entrevistas, perguntas muito pertinentes. Tô na estrada e ouvindo com o Júnior. É minha amiga Marina Ferraz. Um abraço, Marina. O Júnior Campos também. Um abraço para vocês dois, casal. Gente boa, gente fina. Deixa eu aproveitar. Orlando mandou a pergunta, João, né? Pra gente aproveitar, né? A gente falando aqui do. Ainda não, né? Então, venha pra cá, chega. Orlando Santos tá por aqui, que eu vou aproveitar também que a doutora Juliana Campos está aqui, gente, que é médica pediatra, neonatologista, né? Nesse momento Clinicar que a gente está realizando aqui, né? Todas as semanas a gente vai estar trazendo profissionais lá da Clinicar, a exemplo da doutora Juliana, e eu pedi para que o Orlando Santos esperasse até agora, né? Na hora do almoço. É o seguinte, o Orlando, gente, traz todos os dias os dados do OSPAN e a gente tem percebido, doutora, um número muito alto de crianças indo para a ala pediátrica do OSPAN e com o mesmo sintoma. E o Orlando Santos vai trazer pra gente agora, Orlando. Então é diarreia, febre. Boa tarde. Geralmente é o seguinte. Pra gente adentrar também no assunto da dengue aqui. A gente todo dia tem os casos de crianças na emergência pediátrica e é muito vômito, né? Diarreia, muitas vezes febre e dor de cabeça, né? Isso. Vem acontecendo bastante. É tanto que antigamente, assim, a gente começou a fazer esse trabalho, Tony, e de outubro para cá. Geralmente é o quê? 33 atendimentos, 35, e chegou a esse ponto ontem, por exemplo, foi o maior número até agora, de 86 crianças
Hoje foram 76 crianças, então o número vem aumentando bastante. Muita coisa, né? E o diagnóstico é sempre o mesmo, né? É diarreia, é vômito. E a gente fica se perguntando, né? Porque tem sempre uma doença da moda. Ah, é isso, aquilo. Aí, por exemplo, seria água? Tá bebendo, seria mosca, né? Fica se perguntando isso. Mas é bem comum tá acontecendo isso. Na maioria das vezes, febre e também diarreia. Olha, eu também sou plantonista do OSPAN nas terças-feiras da emergência. Então já sabe. Pronto, os dados de ontem são os dados de hoje são da terça, né? Isso. Então, de ontem, fez parte do plantão da doutora. E, na verdade, o que a gente tem observado nas últimas 4 semanas é um aumento exponencial das viroses. A gente já espera que nesse tempo de chuva É o período sazonal para isso, né? apareça resfriado comum, gripe, que é a influenza, a bronquiolite nos menorzinhos, né? E essa gastroenterite, que a gente espera que apareça, que o pessoal chama a virose da mosca, que na verdade é porque choveu, né? Os insetos ficam todos por aí e a criança, por botar muita mão na boca, o brinquedo na boca, tem aparecido com frequência, diarreia e vômito. Só que nos últimos 15 dias, a gente tem tido um aumento exponencial no número de arboviroses, principalmente as dengues complicadas. Já chegamos até a transferir uma criança no meu plantão há 15 dias na terça, uma dengue hemorrágica complicada. A criança, 7 dias de febre e o Era pai... paciente de Serra? Não, era de outra cidade que atende a nossa GERES e o pai trouxe porque achou a criança estranha. 1 ano e 8 meses, a criança sonolenta, sem brincar, já tinha passado a febre e a criança fez um derrame pleural, ou seja, o pulmão ficou encharcado de líquido por conta de uma dengue. E a gente transferiu para Recife, foi eu a médica da transferência para levar a criança, porque já foi uma dengue complicada. E o que a gente tem observado são esses casos de dengue complicados chegando na emergência. 80% dos casos de atendimento esses dias no OSPAN têm sido das viroses, sejam elas com sintomas gastrointestinais ou com sintomas respiratórios. E o que é que a gente tem prestado atenção e que os pais têm que ter como sinal de alerta? Quais são os sinais de dengue? É aquela febre alta, aquele febrão que o pai faz o remédio, a mãe dá a medicação, com 3, 4 horas o menino já está com febre de novo, não dá tempo nem baixar. Uma dor de cabeça, que os maiorzinhos já sabem referir, que está com muita dor de cabeça, dor no corpo, sonolência, prostração, é aquela criança que fica ali deitadinha, que nem coragem de brincar não tem. Vômitos sem parar, que geralmente elas chegam bem desidratadas, porque criança desidrata bem rápido. Diarreia pode vir associada também, tá? E a dor no corpo é uma característica muito importante. E quando é que eu tenho que ter mais cuidado com a dengue? É com a fase que a febre foi embora, porque é a fase de dengue complicada. É quando a criança queixa-se de dor abdominal, onde ela pode ter uma hemorragia, né, ali. Ou então a mãe chega e diz, tá fazendo xixi, sangue limpinho. Ou então tá sangrando por o nariz. Então a gente tem que ter cuidado. E a dengue não tá de brincadeira não, minha gente. Tá chegando muito, até nos consultórios. Eu imagino, viu? É absurdo. Tony, pegando só o gancho aqui, realmente, né? Ela falou dos dias, eu na outra cobertura que fizemos, dia passa aqui, dia 2 de março. 2 de março. 27 crianças na emergência pediátrica. Foi o número baixo que teve. Quando se passou para o dia 5 de março, 56 crianças. Aí veio para depois 47. Aí depois seguiu na sequência aqui, ó. Dia 10 de março, 51 crianças. Aí veio 53, quase dobrando, né? 63, 75 dia 13 na sequência. Dia 13. E assim, e veja o quanto vem aumentando o número de pacientes. E 80% desses casos é isso. É diarreia, vômito. Lembrar que quais são os casos que eu tenho que procurar emergência, tá? É muito bom isso. Porque, às vezes, minha gente, só faz a superlotação do serviço e a gente não consegue dar conta daquele tanto de criança que tem ali. Por quê? Emergência é para justamente ajudar nesse caso de emergência. Então, quem é aquela criança que precisa ir? É aquela criança que está vomitando sem parar, que a mãe dá o remédio, dá água e ela bota tudo para fora. Vomitou 5 vezes? Já é hora de ir para a gente hidratar, fazer uma medicação venosa. É aquela criança que está se queixando de muita dor abdominal, de dor de cabeça. É uma febre há 2 dias que não passa, tá? Aí isso precisa procurar emergência. É aquela diarreia que a criança, em menos de 1 hora, ela já fez 3 vezes. É uma diarreia que veio com sangue. É uma diarreia com catarro. É aquela criança que é bem ativa, esperta, que de repente ela ficou prostrada, ela ficou sonolenta. Então, essa precisa ir para emergência. Agora, aquela criança que está ali com a febrezinha de leve, que eu mediquei, ela já está brincando, vamos aguardar para a gente ver se realmente. Porque nessa fase a gente também não só tem dengue, que dá o rastro cutâneo. A gente está na fase da rubéola,
da roséola, da catapora, a papeira tá aparecendo também. Ô, negócio né? ruim, viu? Voltamos às aulas. Faz tempo, viu? Faz tempo, mas está voltando, Tá viu? voltando, Volta né? e meia chega algum caso. Não é frequente como antigamente, mas já está chegando. E assim, voltaram as aulas, as crianças voltaram a brincar juntas, né? A compartilhar brinquedos. Normal, então, assim. né? É a Socializar acontece isso, né? Exato, que precisa socializar. Outra coisa, os menorzinhos que vão para a creche, o primeiro ano na escola, a mãe quer desistir, quer tirar na primeira semana, porque o menino adoece todo dia. Todo dia, ó, tava bonzinho no final de semana, chegou na escola, o nariz começa a escorrer. Tá só com o nariz escorrendo, não tem tosse, não é motivo de ir para emergência. Vamos lavar esse nariz e observar o que é que aparece? Exatamente. Então, dicas valiosas com a doutora Juliana Campos, médica pediatra. São Orlando, detalhes, né? Que você às vezes, agindo rápido, tudo se resolve, Isso, né? exatamente. A febre, por exemplo, se demorou, né? Persistir, Isso. levar. Eu tava no hospital outro dia, já tinha uma criança que já chegou vomitando na porta da emergência pediátrica. É uma urgência, É. tem que ser atendida, É. né? E assim, e aí fica aquela preocupação, né? Se é dengue ou se é virose. Isso. Eu digo a você colocar um prato de comida aqui, você virou a cabeça, tem uma mosca. tem que ter ficar cuidado, atento, né? E ainda mais esse período que antecede a Semana Santa, Isso. é uma grande circulação de peixe, né? assim, ó, tem isso muito, né? Criança bota muita mão atraindo. na boca. Se é uma criança que chupa chupeta, a mãe nem sempre, ela pega ali do chão e bota na boca. Isso aí tem aquela doencinha, né? Mão, pé e boca, É, né? mão e boca. É, mão e boca. Até E é adulto, viral também. tem até adulto que faz isso o tempo todo. Né? Pois Bota é. a mão na carteira, tira o dinheiro e depois tá, né? É. Tem que ter, olha, eu digo a você, depois da pandemia, muita gente aprendeu a lavar as mãos que não sabiam, viu? Aqui a gente tá com álcool direto aqui, ó. Às vezes ou outro eu tô E se passando você aqui a mão. observar, na época da pandemia, do isolamento social, a gente teve uma queda drástica no atendimento de criança com resfriado, com essa gastroenterite. Por quê? Além de estar em casa, porque não tinha aula, o cuidado era redobrado com a higiene. Lavava-se as mãos, os utensílios, as crianças não estavam, né, socializando, não estavam brincando, elas estavam trancadas em casa. Então a gente teve realmente um período que diminuiu. E o que aconteceu? Os vírus, que são dessa época de circular, eles sofreram mutação com a Covid e vieram com força total. Pois é. Então a gente tem dengues complicadas, a gente tem uma bronquiolite, a gente tem um grande número de vírus da gripe circulando também nesse É período. importante agora, né? a campanha começa agora em abril, né? Exatamente, da a influenza. campanha de gripe foi antecipada. Então, assim, pai e mãe, é importante vacinar seus filhos, tá? A vacina salva vidas, sim, é importante. A vacina da influenza, ela só é contraindicada à criança alérgica a ovo. E ela tem que ter a comprovação dessa alergia, tá? Geralmente, só essa criança é que a gente contraindica. Tá assim mesmo, desobrigada, né? procura o Tá pediatra dela, porque a sociedade, ela recomenda, assim, fazer num local apropriado, que tenha oxigênio, tá? Algumas coisas assim, algumas Muito bem. recomendações. Pra gente fechar aqui a entrevista, Orlando, tem mais algum... Não, alguma é coisa pra só isso acrescentar? mesmo, né? Deixar a população ciente do que pode ser feito, né? Porque Exatamente. assim, são muitos casos, muitas crianças. E tem famílias informadas e é importante saber disso, né? Porque é frequentemente o número de crianças. E assim, a gente tá todo dia no boletim, eu me impressionei, porque você tá com um número de 35 crianças no atendimento e pular para 84, É, mais muita que coisa. dobrou, é assustador. Então, e a doutora está trazendo aí o conhecimento, né, trazendo, né, vivenciando isso. E doutora Juliana, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de participar desse momento clinicar. Tem gente aqui mais uma vez dizendo, olha, essa médica é topada, viu, Tony? Já deu plantão aqui em Bernardo Vieira. Rosinei da Unidade de Saúde, um abraço para a doutora. Enfim, tem muita gente aqui elogiando a entrevista. Informações O precisas. bom é isso, né? Conhecimento das Exatamente. pessoas, E né? a Topada, nisso é bom. Coisa boa. Então, doutora Juliana Campos, muito obrigado. Tony, viu? antes de você passar para ela, só relembrar que a Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho, o PNI, né, de atualizar a caderneta de vacinação nas escolas. Isso, exatamente. Isso é importante. Vamos até procurar os CBL, né, pais, né, tenham também esse informações. conhecimento, porque é importantíssimo. Eu levei minha filha no posto de saúde e faltava uma vacina, né? Já faz a atualização, A HPV? HPV, Isso, é. que é 10 anos de idade. Isso, né? isso. Então é necessário. Arminha Ratumaro já. Pois é importante que você, por esse mundo moderno, todo mundo trabalha, você às vezes fica sem tempo. Mas é importante você levar sua filha para vacinação, seu filho, porque você atualiza a caderneta de E o vacinação. PNI aqui trabalha muito bem, Sibeli é uma excelente coordenadora, muito acessível também, é muito bacana. Exatamente. Doutora, um abraço, muito obrigado, né? Bom restinho aqui de tarde e a gente agradece demais e logo, logo estou lhe trazendo aqui para mais um bate-papo
de fundamental importância para a população, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Estou sempre disponível, sim. Pode chamar que, se eu souber, eu venho aqui conversar Muito com bem. vocês.